podendo estar com vocês, né, estava aqui falando que saudade que dá de poder abraçar, de poder falar, de rever as pessoas, né, então, mas vamos esperar que em breve a gente possa estar efetivamente juntas, né, não só juntas, assim, pela internet, né. Então hoje eu queria iniciar agradecendo, né, diz que a gente tem que começar agradecendo, então vou começar agradecendo. Primeiro agradecer a Rafaela e a Solange, que prontamente, né, aceitaram o nosso convite para estar num sábado de manhã falando, né, e fortalecendo a terapia sistêmica, né, que esse era o objetivo da associação, né, trazer os nossos institutos para cada vez mais próximo participar e, consequentemente, fortalecer a terapia familiar sistêmica, né. Então, muito, muito grata por vocês aceitarem o convite, por estarem aqui com a gente. E participação de todos os presentes sempre é muito importante, né, sem o restante também a gente não teria por que estar aqui, né, então um agradecimento a todos vocês que se inscreveram e acordaram cedo já para tomando café junto com a gente, já iniciando os nossos estudos, né. Também eu quero agradecer o Carlos Livraria, que é nosso parceiro aí de toda essa jornada e que hoje nos cedeu o livro Pais e Filhos, né, uma relação delicada, o livro da Solange, que vai ser sorteado depois no nosso final aqui do nosso encontro, né. Então fiquem até o final, porque vocês têm que estar presente para poder ganhar, tá. Vou apresentar as nossas duas, muito provavelmente todos vocês já conhecem Solange e Rafaela, mas vou formalmente apresentá-las, né. Solange Maria José, então, é uma psicóloga, psicoterapeuta relacional sistêmica individual, de família, de casal e de grupos, é organizadora da terapia relacional sistêmica, professora, supervisora de cursos de especialização e formação de profissionais para terapeutas, na terapia relacional sistêmica, né. Professora convidada em vários cursos de pós-graduação em terapia familiar e de casal. E autora de em torno de 10 livros sobre relacionamentos e também dentre desses livros técnicos, né. Acho que cada um aí na prateleira de vocês, com certeza um deles vocês devem ter, né, acho que não tem uma de nós que não tenha um exemplar de um livro da Solange, né. A Rafaela, também psicóloga, psicoterapeuta, as 2 parceiras trabalham juntas, deixa eu pegar aqui que eu deixei no celular e apagou. Então, a Rafaela atua na área clínica com atendimento individual, casal, familiar, supervisão de pais, é coordenadora também, professora e supervisora lá no Instituto Relacional Sistêmico, que trabalham juntas, então, Solange e Rafa. E mais, assim, o restante da equipe, tem as outras meninas, né. Então, sejam muito bem-vindas. Hoje, a Andréia, que é a nossa presidente, não pôde estar presente, porque ela está numa missão muito importante, ouvindo, participando do TCC da filha dela, mais uma, a Carol, né, que vai ser futura colega de trabalho nossa, hoje está finalizando seu trabalho lá na faculdade, é um momento bastante importante entre pais e filhos. Então, a Andréia está acompanhando ela, se terminasse assim rapidinho, ela ia tentar dar uma entradinha depois no final, ok? Sejam todas bem-vindas, Solange, Rafaela, a palavra é de vocês. Não sei como vocês querem fazer, se vocês podem ir perguntando no caminho, se deixa as perguntas no chat, se vocês querem parar num momento para abrir para perguntas, enfim, como vocês se programarem, a gente segue. Vou começar a falar, depois a Rafa fala. Eu quero agradecer inicialmente a Andréia e a todas vocês, a Josiane, a toda a equipe,
acho muito legal isso que vocês estão fazendo, de divulgar as formações e divulgar o trabalho que é feito. Eu sempre digo que vocês deviam divulgar um pouco mais, porque vocês fazem coisas muito bonitas aí. Cada vez que eu falo da PRTF fora daqui, eu falo, vocês não sabem o que eles fazem, precisa divulgar mais. Mas eu acho que essa proposta de divulgar a formação é uma coisa bem interessante. Então, nós organizamos da seguinte forma. Eu vou falar um pouco sobre o histórico da terapia relacional sistêmica, que é uma coisa muito interessante. A hora que eu estava montando, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre da onde veio, como que surgiu a terapia relacional sistêmica aqui no Paraná. Eu falo muito disso fora, mas eu não lembro de em algum evento, alguma coisa eu ter falado. Então, mais importante ainda eu poder falar isso hoje. Então, eu vou falar um pouquinho do histórico, daí eu vou falar do tema, que quando vocês me convidaram, eu propus um tema, porque eu acreditei que, através da conversa sobre esse tema, vai ficar mais fácil qual é a postura relacional sistêmica, mais do que falar muito teoricamente, né? E depois a Rafaela vai falar, então, sobre o Instituto e sobre a formação. Pode ser? Rafa, quer falar um pouquinho agora, para aquecer? Então, também quero agradecer, né, pela PRTF aí, pelo convite, e vamos desfrutar aí do nosso sábado, né, que tem um pouquinho de sol querendo se esconder, e vamos fazer bom uso aí de tudo aí que a Solange tem para dizer. E, mais uma vez, eu faço das palavras da Solange as minhas. Realmente, a PRTF hoje eu vejo ela com uma outra cara, um outro formato, e é muito legal isso, e eu parabenizo principalmente pela disponibilidade de todas vocês, né? Então, vamos lá. Então, fica a palavra aí com você, Solange. Vamos que vamos. Com relação às perguntas, você sabe que eu sempre tenho dúvida se as perguntas devem ficar por fim, se as perguntas devem ser no meio. Não consegui ainda ter uma tese certa. Eu me sinto mais à vontade se for sendo feito no meio. Okay. Eu acho que fica mais vivo assim. Uhum. Mas acho que você pode organizar, Josiane, e ver quando que dá para me cortar e fazer a pergunta. Fica contigo, pode ser? Tá, eu posso, as pessoas podem ir à medida que vai surgindo, isso, colocando no chat também. Isso. E aí a gente pode ir olhando aqui, dizendo, olha, já tem 2, 3 perguntas, vamos só fazer uma pausa e eu trago as perguntas. Ou se a pessoa sentir que tem o clima e quer levantar a mãozinha e falar, abre o microfone e fala. Estamos em casa, né? A gente sempre preza por essa ideia de que essa casa é a casa de vocês. Então, fiquem à vontade, como vocês irem percebendo. Se quiser colocar no chat, se quiser parar para perguntar, vamos lá. Acho que a gente tem bom senso. Legal. Então, eu vou começar contando um pouco da onde veio a terapia relacional sistêmica. Eu estava olhando as carinhas de vocês, eu acho que a maioria não tinha nem nascido, porque é uma coisa antiga. Antigamente eu falava, faz alguns anos, e agora eu falo, faz algumas décadas. Mudou um pouco a forma de eu contar as histórias. Então, a questão é a seguinte, a terapia relacional sistêmica, o início dela, da terapia sistêmica no Paraná, começou no Núcleo de Psicologia Clínica, que é uma instituição que nós montamos em 1975. Então, para vocês terem ideia de que é uma coisa bem idosa, assim, já, né? A gente pode dizer com muita experiência ou com muita idade. Então, quando o Núcleo de Psicologia foi estruturado,
1975, a proposta básica do pessoal que trabalhava lá era trabalhar com prevenção, poder trabalhar o quanto mais com a saúde do que com a doença. Então, isso foi o mote da formação do Núcleo de Psicologia Clínica. Isso em 1975. E nessa época, nós trabalhávamos com psicodrama. Então, a maior parte da equipe fazia formação em psicodrama, e depois disso eu fiquei professora de psicodrama, supervisora, didata, etc. E tal. Então, a primeira formação era psicodrama. Quando já estava no fim da formação de psicodrama, um dos meus professores de São Paulo contou que estava fazendo terapia com uma ex-cliente dele, que tinha ido para a Inglaterra e tinha voltado com uma formação em bioenergética. E eu achei super interessante aquilo, fui lá atrás, fomos lá, trouxemos e acabamos trazendo a formação em terapia corporal para o Paraná. E foi muito interessante, porque a proposta psicodramática era muito legal, mas a terapia corporal fechava com a proposta psicodramática. Isso foi em 1978, eu acredito. Então, trabalhávamos com essas duas formações, e tudo muito bonitinho, tudo muito certo. Até que um dia eu ouvi falar que tinha uma pessoa em Minas Gerais que trabalhava com terapia de família e trazia para a sessão, olha a notícia que chegou aqui, a pessoa mais saudável da família. Quando eu estou vendo algumas pessoas que fizeram aula comigo, com certeza já ouviram essa história. Me desculpe, eu vou contar de novo, porque eu não contei ainda em público. Então, a história era assim, tem uma pessoa que trabalha com terapia de família, trazendo a pessoa mais saudável. E a gente ficou encantada, fomos atrás, aprender a lidar com isso. Né? E lá fomos nós e trouxemos Zélia Nascimento para dar a formação para nós. E quando ela chegou, ela explicou, não é bem isso. O que tinha acontecido é assim, uma pessoa ligou e pediu para ela atender a filhinha. E ela falou, não, eu não atendo criança sozinha, só a família. Ah, mas meu marido não quer ir. Venha só você e através de você a gente faz a terapia da família. E a pessoa saiu contando que ela trazia para a terapia a pessoa mais saudável da família. Isso é engraçado, é interessante, mas com certeza, um definidor, porque como nós já trabalhávamos com família dentro de uma perspectiva psicodramática, dificilmente a gente teria ido atrás se a notícia fosse, tem uma pessoa que trabalha com família. A gente também trabalha. E quando a Zélia veio e explicou que não era isso, que ela trabalhava com pensamento sistêmico complexo, que era uma outra forma de ver a vida, etc. e tal, aquilo foi entrando no sangue, foi casando com todas as outras propostas e os outros trabalhos que a gente fazia. E durante um tempo funcionou bem legal. Nós dávamos formação, então, em terapia familiar sistêmica, paramos de dar formação específica em psicodrama e terapia corporal e ficamos trabalhando com terapia sistêmica. Terapia familiar sistêmica. Naquela época, ainda, terapia sistêmica era sinônimo de terapia de família. Logo depois isso começou a mudar, mas naquela época ainda era isso. E fomos trabalhando com isso. O que começou a acontecer? Como nós já trabalhávamos com família, com indivíduos, com grupo e tal, o nosso trabalho começou a fluir usando o pensamento sistêmico em todas as formas de atendimento. Isso era muito legal, porque era como a gente fazia, mas trazia algumas dificuldades. Por exemplo, quando eu falava em terapia sistêmica individual,
Hoje a gente fala sobre isso tranquilamente, né? Naquela época, 30, quase 40 anos atrás, isso era esquisito, então a gente tinha que explicar e tal. E quando eu voltei da Itália, que eu fui fazer formação com a Andolfi lá, eu conversei com a Tereza Paulos, que era minha sócia, Tereza Brandão, e falamos, a gente tem que organizar isso, porque lá eu vivi uma experiência muito desgastante, porque como eu tinha uma leitura sistêmica, incluindo a questão corporal, incluindo a questão relacional, ficava muito diferente da proposta sistêmica mais clássica, mais dentro de um trabalho só de família, né? Então, em 1979, nós resolvemos reorganizar a proposta, dando um nome e registrando esse nome. E definimos, então, por chamar de terapia relacional sistêmica. Terapia, porque nós acreditávamos que todas as situações podem ser terapêuticas, a gente podia ter chamado de psicologia ou de qualquer outro termo, né? Então, optamos por terapia relacional, e eu gosto sempre de fazer essa diferenciação. O nosso relacional não é só porque todos estamos em relação, o sistema está em relação. O nosso relacional, ele vem da proposta psicodramática. Que qual é a diferença do relacional psicodramático? É que na sua relação com o cliente, você possa ser útil, você possa ser terapêutico para ele. E isso faz total diferença quando você vai trabalhar. Porque se você pensa no relacional só como o relacional sistêmico, você pode ficar mais distanciado, você pode trabalhar de outras formas. O relacional do psicodrama e que nós incorporamos, então, é a atitude da relação terapêutica com o cliente, né? E sistêmico porque o enquadre, as propostas, as premissas básicas eram sistêmicas. Então, isso aconteceu em 1979. De novo, muita gente que está olhando não tinha nascido ainda. E com isso, nós reorganizamos o trabalho e trabalhamos durante muito tempo assim. Em 1993, eu resolvi sair da equipe do núcleo e ir trabalhar sozinha, porque nós tínhamos muitas turmas, muitos alunos em Santa Catarina, aqui, turma, e eu estava cansada, eu achava que eu já estava ficando velha, já estava na hora de descansar. Então, fui trabalhar sozinha. E durante, acho que um ano, eu consegui ficar numa boa, trabalhando bem bonitinha. Mas eu sempre tive esse prazer em compartilhar o que eu sei, compartilhar o que eu leio, compartilhar as minhas elucubrações. Então, não consegui ficar muito tempo sem trabalhar com formação. Há uma coisa importante aí. Quando nós delimitamos o que era a terapia relacional sistêmica, com essas vertentes psicodramática e corporal, nós colocamos como foco do trabalho relacional sistêmico o padrão de funcionamento. Na leitura de sistemas básicos, na teoria geral de sistemas, tinha um item lá que, assim, todo sistema tem um padrão de interação específico seu e repetitivo. Então, nós pegamos essa proposta básica, sistêmica, de padrão de interação, só que transformamos em padrão de funcionamento. Porque falar em padrão de interação dava a sensação de que era só na relação que isso ia aparecer. Então, nós ampliamos isso como padrão de funcionamento. Então, cada sistema tem o seu próprio padrão de funcionamento que vai aparecer no pensamento, na forma de sentir, de agir, de se relacionar, de pensar, de produzir.
Então, esse foco, não que a gente não trabalhe com todos os outros aspectos sistêmicos, mas como foco, né? Naquela época, eu estava começando a fazer essa diferenciação. As escolas, dentro da proposta sistêmica, vários autores, vários estudiosos estavam definindo linhas dentro da terapia sistêmica. Então, quando nós definimos terapia relacional sistêmica, era uma coisa coerente com aquele momento, né? Então, em 93, eu saí, fui trabalhar sozinha, mas durante muito pouco tempo fiquei em paz. Logo quis voltar a trabalhar com formação, fiz algumas experiências muito interessantes, por exemplo, de não ter um curso de formação. Eu tinha módulos de formação, e cada aluno fazia ia preencher, sabe como cartela de vacinação, que você vai lá e vai preenchendo? Então, os alunos iam preenchendo. Eu adorei daquele jeito, porque era assim, cada aula eu tinha gente diferente, tinha propostas diferentes. Foi muito legal e foi muito interessante. E eu fui trabalhando daquele jeito, tal, até que chegou um momento que eu falei, não quero mais trabalhar com formação. Eram 30 anos formando alunos, e quem trabalha com formação de vocês sabe que é uma tarefa árdua, porque você fica, de alguma forma, responsável, não só pelo que você está ensinando, você fica responsável pelo que o seu aluno profissional está fazendo lá, né? E é muito... A parte administrativa da formação também ela é muito pesada, porque tem todas essas questões de organização, né? Então, isso em 2000, eu pensei, não vou mais trabalhar com formação. Mas tinha muita coisa muito boa, muito legal que estava acontecendo e que não podia ser desperdiçada. Então, nessa época, eu conversei com alguns profissionais que tinham sido meus alunos, os meus melhores alunos, e montei um curso de formação para eles, para formação de professores e formação de supervisores. Então, durante, eu acho que uns 3, 4 anos, eu trabalhei com esses professores, não só para serem terapeutas, mas para serem professores e supervisores. E nessa época eu falava, eu não quero mais, quem quer? Né? E a primeira pessoa que falou, eu quero, foi a Rafaela. Eu quero, eu gosto de dar aula, eu quero. Falei, então, pegue a criança e toque para frente. Porque naquela época eu não queria mais nada, eu queria descansar, queria me aposentar. Mas eu tenho essa compulsão do repartir, do contar. É uma coisa compulsiva mesmo. Qualquer livro que eu leio, eu já fico pensando para quem aquilo vai fazer bem eu contar. E então a Rafaela montou o instituto, trouxe uma série de professores, alguns foram embora, outros continuam até hoje, tem professores novos, depois ela vai explicar, e me propôs que ela ia trabalhar, então, com as minhas propostas da terapia relacional sistêmica, e que eu daria algumas aulas, dependendo das turmas eu dou quase a metade, dependendo das turmas eu dou menos, e supervisionaria a equipe, a proposta e tal. E é isso que a gente tem feito de 2009, 2008 para cá. Então, essa é a história da terapia relacional sistêmica e do Instituto. Vou falar um pouco, teoricamente, sobre a proposta relacional sistêmica, para ter lógica quando eu for falar da relação pais e filhos na quarentena. Então, o pensamento sistêmico, o que faz do pensamento sistêmico ser diferente de outras formas de olhar a realidade? Com certeza vocês sabem tanto quanto eu, mas eu vou dar uma repetidinha, só para dar uma certa lógica, né?
Então, a forma de olhar a realidade é que é diferente. Onde e como. Então, uma das primeiras diferenças do pensamento sistêmico complexo é esse olhar de complexidade. Então, um pensador sistêmico, ele não vai tentar descobrir o que é o mais simples, ele vai ampliar o olhar. Então, essa é a primeira postura sistêmica, a postura de complexidade, que é não procurar o simples, mas procurar as relações, procurar a complexidade. Junto com isso, uma outra proposta também, que é básica para nós que somos terapeutas ou pensadores sistêmicos, é a questão da causalidade circular. Pode ser que vocês não percebam a diferença, porque vocês já estão nessa lida sistêmica desde que isso já era tranquilo. Mas eu que sou de antigamente, a gente funcionava dentro de uma causalidade linear. Eu aprendi na universidade coisas assim, isso desencadeia isso, você faz isso, vira aquilo. Era assim que a psicologia pensava, era assim que a gente entrava na universidade e saía da universidade. Então, na hora que isso muda, e você sabe que não é mais assim, que o X pode desencadear o abecedário inteiro e ser desencadeado por isso, fica tudo completamente diferente. Né? Você para de querer saber por quê, qual é a causa, aonde que está a doença, qual é o problema. E você passa a olhar aquilo complexo e interdependente e uma questão retroalimentando a outra. Né? Uma outra diferença também muito grande do pensamento sistêmico complexo é a questão do equilíbrio. Inicialmente, tinha uma leitura de que os sistemas tendiam ao equilíbrio. Isso lá antigamente, na época do pensamento sistêmico, do início desse pensamento. E isso deu muito problema. Por quê? Porque se você acredita que os sistemas tendem ao equilíbrio, você, terapeuta, você, pensador, vai montar esquemas para que ele fique equilibradinho. Né? E isso dá um tipo de lida, isso dá um tipo de organização. No momento que você compreende que existe um equilíbrio dinâmico entre instabilidade e estabilidade, todos os conceitos de avaliação mudam. Porque você não vai mais enxergar o que está atrapalhando ou querer tirar o sintoma que está atrapalhando. Antigamente a gente acreditava que sintoma era uma coisa para ser tirada, para desaparecer. A partir dessa outra compreensão, o sintoma é o fiel da balança. É ele que vai te mostrar por onde que você vai trabalhar. Né? Você não vai querer saber por que tem aquele sintoma, mas você vai olhar como que aquilo aparece, quando que aquilo aparece, para que aquilo aparece. Então, essa compreensão de equilíbrio dinâmico, por um lado, ele é desorganizador para o terapeuta, o pensador, porque você não tem mais aquela verdade absoluta de antigamente. Né? Então, novas formas de funcionar vão surgindo. Um outro conceito também básico da compreensão sistêmica é o conceito de autorregulação. O Minuchin diz, num dos seus primeiros livros, que se você deixasse as famílias durante um ano esperando na fila de espera, isso porque naquela época eles tinham os atendimentos para os chicanos, então tinha muita gente para ser atendida, eles não conseguiam atender, tinha fila de um ano. Então ele disse que se você deixasse as famílias durante um ano na fila de espera, quando você fosse retomar, todos eles já tinham resolvido as suas questões.
porque os sistemas têm uma força de autorregulação. Então, e aí entra um conceito muito interessante para quem é terapeuta de família. É assim, se você não atrapalhar, se você só acompanhar, as famílias vão se reorganizar. Né? Eu trabalho há muitos anos com família, desde a época que eu trabalhava com psicodrama, e eu tenho hoje muita certeza disso. Que uma das minhas tarefas é não atrapalhar o movimento da família, né? A autorregulação da família. Um outro conceito também importante é a importância do contexto. E isso vai trazer total diferença para o trabalho clínico. Porque, assim, num determinado contexto, aquele sintoma tem um significado. Num contexto diferente, o sintoma tem outro significado. E, a partir dessa compreensão de contexto, se chega a um outro conceito, que é o conceito de funcionalidade e disfuncionalidade, que é também um conceito básico. Pensando sistemicamente, não cabia mais o conceito de doença, cura, bom, ruim e tal. Então, criou-se esse conceito de funcional e disfuncional, que é um conceito mais sistêmico, mais de acordo com esse pensamento sistêmico. O que é funcional? Não é sinônimo de bom, saudável, etc. Funcional é um pensamento ou um comportamento, uma relação que leva à aprendizagem, movimento ou crescimento, ou os três, ou um dos três, e que é coerente com o contexto de espaço e com o contexto de tempo daquele sistema. Então, essa questão do contexto e da funcionalidade muda totalmente a forma de você se posicionar, né, no atendimento. O outro conceito, só para finalizar os conceitos mais importantes, é o conceito de objetividade entre parênteses, que significa o seguinte: um terapeuta ou um observador qualquer da situação, ele tem uma relativa objetividade, porque ele pode se distanciar e olhar o sistema. Se você pensar em sistemas, subsistemas, suprassistema, você pode fazer esse jogo de estar mais perto ou mais distante. Então, você pode enxergar coisas, mas você nunca vai ter uma objetividade 100%, porque no momento que você entra em contato com o sistema, você passa a fazer parte do sistema. Então, isso é muitíssimo interessante, né? Tanto que, assim, às vezes eu trabalho com supervisão e alguém traz um caso, uma questão, e se eu tenho 8 pessoas, eu peço que cada uma das pessoas faça a sua leitura, cada uma das pessoas faça a sua prescrição, cada uma das pessoas... E nós vamos ter, se temos 10 pessoas, nós vamos ter 10 olhares diferentes. Nós vamos ter 10 projetos terapêuticos. Né? Então, esse olhar, eu acho que é muito legal para a gente ter humildade como terapeuta ou como pensador sistêmico. Né? O que eu estou enxergando, o que eu estou propondo, é a minha visão. Essa eu acho que é uma das coisas mais bonitas de pensar sistemicamente. Né? Tem lugar para todos os olhares, a gente pode... Bom, não vou começar a poetizar, que daí eu já começo a me encantar com a forma sistêmica de olhar. Vamos voltar para a relativa à objetividade. Então, a partir desses conceitos básicos e vários outros de teoria geral de sistemas, os terapeutas sistêmicos foram priorizando determinados aspectos da sua leitura do sistema.
e foram desenvolvendo isso que nós temos hoje, que são várias linhas de terapia sistêmica dentro do pensamento sistêmico. Então, a base do pensamento é a mesma, todos nós temos a mesma, mas a forma, o foco do trabalho e a forma da ação vai depender de que aspecto da compreensão sistêmica esta linha ou este terapeuta foca. Então, nós da terapia relacional sistêmica, o nosso foco é no padrão de funcionamento. Esse é o nosso foco e a nossa proposta terapêutica é auxiliar o nosso cliente a ter consciência do seu próprio padrão, realizar as aprendizagens que ele precisa fazer, ou que ele quer fazer, e realizar as mudanças pertinentes, necessárias e tal. Então, essas 3 palavras são a estrutura da proposta relacional sistêmica: consciência, aprendizagem, mudança. É uma coisa simples, é tranquilo, mas dá para você fazer, dá para você trabalhar por 2 séculos, né? Por quê? Porque o padrão de funcionamento, ele é um quebra-cabeça que cada um de nós tem, cada sistema tem. E a cada momento você vai enxergando mais uma peça. Então, não existe sistema com total compreensão ou enxergando totalmente seu funcionamento. Eu trabalho pensando nisso há muitos anos. E às vezes eu estou dando uma aula, às vezes eu estou falando com alguém, daqui a pouco cai um olhar que eu nunca tinha tido. Eu não enxergava que eu fazia assim. E esse é o primeiro passo para qualquer trabalho terapêutico na nossa compreensão. O cliente ou a pessoa envolvida começar a enxergar o seu padrão de funcionamento. Nessa proposta de padrão de funcionamento, tem alguns itens que ajudam a gente a enxergar. Então, tem dois aspectos do padrão de funcionamento que são um roteiro para a gente enxergar o padrão, que são os álibis relacionais e as compulsões relacionais. O que nós chamamos de álibis relacionais? São as desculpas psicologicamente corretas, politicamente corretas, que o sistema usa para continuar funcionando do mesmo jeito. Então, cada sistema vai ter seus álibis específicos. Existem álibis, esse livro que vai ser sorteado hoje aí, Pais e Filhos, o último capítulo dele, um dos últimos capítulos, eu falo sobre essa questão dos álibis relacionais e do como você pode ir enxergando isso. Né? Então, existem alguns álibis que são culturais. Eu não posso, eu não consigo, vou tentar, minha religião não permite, tenho medo. Esses são os melhores álibis, porque quando um cliente diz isso, o terapeuta fica... Ou não só o terapeuta, qualquer pessoa, né? Se vocês me propuserem qualquer coisa, eu falo, ai, não, eu tenho medo disso. Pronto, estou protegida, posso continuar para o resto da encarnação fazendo do meu jeito e neutralizo essa força de mudança. Então, a função dentro do padrão de funcionamento dos álibis é neutralizar a mudança, manter a pessoa funcionando daquele jeito. O padrão de funcionamento, ele não é do mal, não. Não é nem do bem nem do mal, né? A gente estruturou o padrão de funcionamento para sobreviver, para ir para frente. A única questão é que, com a repetição, ele vai ficando inconsciente e automático e cristalizado.
Então, por isso que a consciência é o primeiro passo. Porque a partir de enxergar, eu posso ir vendo o que eu preciso aprender para flexibilizar isso, o que eu preciso aprender aqui. E prestar atenção nas suas desculpas, nos seus álibis, é um dos primeiros passos. Porque ele fica muito na cara, né? Quando eu uso, eu sei que eu estou usando. E há outro aspecto do padrão também bem importante, são as compulsões relacionais, que são as respostas automáticas que a gente dá. Então, por exemplo, tem gente que é boazinha. E ela é boazinha quando brigam com ela, ela é boazinha quando recebe um carinho, ela é boazinha quando tem que trabalhar, ela é boazinha quando tem que namorar, né? Então, cada um de nós temos nossas compulsões relacionais específicas, que também não são nem do mal nem do bem. Quanto mais eu tiver consciência, mais eu posso ter o controle, mais eu posso ter escolha. Né? Esse é um outro caminho também. A partir da consciência, você tem controle e você tem escolha. Porque se eu escolher usar meus álibis, faz parte da minha escolha, faz parte da minha responsabilidade. Então, por aí, nós fomos criando alguns pressupostos. Né? Então, um dos pressupostos é o terapeuta só vai acionar aquilo que for útil no processo terapêutico. Eu posso enxergar um monte de coisas dos meus clientes, mas eu vou ajudá-lo a enxergar. Então, não importa o quanto eu sei, o quanto eu enxergo, o que vai fazer a diferença é o que daquilo vai ser útil para o meu cliente. Enxergar, ou aprender, ou fazer as suas mudanças, né? Um outro aspecto importante é a questão do sistema terapêutico. Eu parto do seguinte pressuposto, que o cliente traz para a situação terapêutica o seu padrão de funcionamento básico. Ele chega na terapia com aquilo que ele é. Né? O terapeuta, e aí entra um parêntese sobre a formação lá do Instituto, a nossa formação ela é inteira vivencial. Eu estou enxergando algumas pessoas que fizeram formação lá, podem contar isso. Ela é inteira vivencial. Então, nós não temos, por exemplo, um módulo de trabalho com família de origem, porque isso é trabalhado já, o padrão de funcionamento do terapeuta-aluno é trabalhado desde a primeira entrevista que a Rafaela faz até o trabalho de conclusão de curso. Né? Todo o trabalho é vivencial, todo assunto é primeiro vivenciado pelo aluno. Isso nos trouxe alguns problemas muito sérios nesta pandemia. Nós tivemos que parar e perguntar, tem coerência nós fazermos aulas online? E chegamos à conclusão que não tinha coerência. Né? Então, estamos sem dar aula. Tivemos um módulo, e agora eu vou à Vila Velha dar um outro módulo, com todos os cuidados. Nós ficamos praticamente o ano inteiro sem aula. Né? Porque o que nós acreditamos? Que o cliente, então, vem com o seu padrão de funcionamento. E nós, terapeutas, conhecemos mais do nosso padrão, temos mais controle do nosso padrão. Então, quando você recebe o cliente e faz a avaliação do padrão dele, enxerga aspectos do padrão dele, você já vai escolhendo aspectos do seu próprio padrão que podem ser úteis para aquele cliente e para aquele padrão. Então, isso chama padrão de funcionamento do sistema terapêutico. É a responsabilidade do terapeuta desencadear aspectos dentro desse sistema terapêutico. Claro que isso é complicado, tem coisas técnicas, tem regras básicas, mas que agora eu acho que cabe isso. Né? Um outro aspecto também, e que é interessante porque foi o que mais me chamou a atenção quando eu conheci a Zélia lá atrás,
que ela dizia que o processo terapêutico tem responsabilidade compartilhada com o seu cliente. Isso, para mim, foi muito legal, porque eu achava um peso você ter que curar o teu cliente. Né? Então, quando eu compreendi que eu podia ir até onde ele quisesse, ir até onde ele pudesse, que eu não tinha que curar a alma dele, lá atrás, para mim, foi bem aliviante. E essa é uma das questões que a gente preza muito na terapia relacional sistêmica, é desencadear a responsabilidade do cliente com o seu processo terapêutico também. Né? E para encerrar, então, essa parte, nós usamos vários instrumentos. Na verdade, a gente usa qualquer coisa que seja útil naquele momento para aquele cliente. Então, a gente trabalha com rituais, a gente trabalha com definição de objetivos terapêuticos, a gente trabalha com filmes, leituras, tarefas, instrumentando o tempo, né? Terapeuticamente, de intervalo de sessão, de tamanho de sessão. Então, a gente vai usando esses instrumentos sempre com a compreensão do que é útil para aquele cliente naquele momento, para aquele sistema. Né? E junto com isso vem a compreensão de processo. Então, nós trabalhamos sempre compreendendo que tudo é um processo. Uma etapa define a próxima, define a próxima. Né? Então, às vezes, eu tenho algumas famílias que eu atendi há 40 anos atrás e que, de alguma forma, retornam. Ou a família retorna, ou o filho, ou neto. Né? Eu estou fazendo terapia de família com netos das primeiras famílias que eu... Os netos já estão velhos das primeiras famílias que eu atendi. Então, confirma essa questão do processo. Inclusive, de que ficar muito tempo em terapia não é terapêutico. Essa é uma coisa muito interessante de se avaliar, né? Porque o cliente trabalha um tempo com o terapeuta e vai pôr aquilo em prática e retorna e volta. Então, essa noção de processo é base do trabalho relacional sistêmico. Diga, Josiane, podemos continuar? Como é que está aí? Podemos, eu coloquei ali que acho que é tanta clareza que você tem e domínio que a gente não tem nem pergunta, né? Tá fantástico, pode continuar. Você sabe que quando eu dava alguma aula e não tinham perguntas, eu falava, ai, que legal. Hoje em dia eu fico seriamente em dúvida. Não, se foi legal, ou se eu fui tão rápido, tão, sei lá, enquadradinha, que faltou. Mas qualquer coisa anotem aí, daí no fim a gente conversa. Uhum. E eu vou falar, então, agora sobre o tema que eu propus, né? Que é a relação pais e filhos na quarentena e pós-quarentena. Que um dia vai acabar, não vai? Vai, não vai? Jurem que vai. Mandem me dizer que vai acabar um dia. A primeira vez que eu falei sobre relação pais e filhos na quarentena fazia uns 2 meses que a gente estava lidando com a pandemia. E eu acreditava que dali mais 2 meses a gente voltava ao mundo real, né? E agora estou preocupada, porque eu não estou conseguindo enxergar aonde. Mas vamos lá. Com certeza vocês trabalham com famílias e têm famílias ao redor de vocês, e dá para a gente saber a revolução que a pandemia, a quarentena fez com as nossas famílias, né? E assim, quando eu falo em revolução, eu acho que é importante a gente enxergar sem conotação de bom ou ruim, certo ou errado. Né? Eu tenho ouvido muito as pessoas falarem assim, muitos divórcios depois da quarentena, muito não sei o quê. Eu sempre fico cautelosa quando me perguntam, porque eu tenho visto alguns divórcios, algumas separações, e alguns muito úteis.
Então, quando alguém me diz, é verdade que está todo mundo se separando, é verdade? Eu falo, não é a minha realidade. Porque, de fato, eu tenho visto as pessoas fazendo muito melhor uso da quarentena do que pior. Né? E algumas situações, ou de separação, ou de revoluções internas, se eu for olhar, eu enxergo a funcionalidade daquilo. Então, sem fazer conotação, sem divisão moralista, eu acho que fez uma revolução. Né? Eu consigo enxergar que, assim, tudo aquilo que nós conseguíamos manter embaixo do tapete saiu debaixo do tapete. Né? Não tem mais como você fazer de conta. Eu vejo assim, eu estava conversando com um casal que eles diziam que toda vez que chegava num confronto, eles tinham um compromisso. Então, por que você mexeu nas minhas coisas? Ah, depois eu te falo, era por alguma... E embora. Né? Agora não dá mais para correr. Por que você mexeu nas minhas coisas? Tem uma continuidade, tem um olhar no olho, tem uma consequência daquilo. Tá? Então, tudo que era difícil ficou muito mais difícil. Mas, por outro lado, abriu possibilidades das famílias aprenderem a lidar com o que tinham evitado ou com o que não tinham lidado antes. Então, eu não vejo a quarentena como uma coisa ruim, eu vejo como um fato revolucionário. Né? Para os pais, eu enxergo que foi uma carga muito pesada. Né? Nos primeiros meses, nem pessoas para ajudar tinha, porque as avós não podiam vir, os empregados não podiam vir. Então, esse excesso de tarefas, com certeza, aumentou o estresse. Né? Tarefas de manutenção de casa, tarefas profissionais, tarefas com os filhos. Eu conheço alguns pais que não sabiam nem o que o seu filho estava aprendendo na escola. Porque fica em período integral, está indo bem, sabe ler, não atrapalha, sabe conversar com a gente, tudo bem. E daqui a pouco foi enxergar o que eles estavam aprendendo. E não só enxergar, como ter que auxiliar. Né? Então, esse excesso de tarefa ficou bem ruim. O excesso de intimidade, porque não tem mais como sair. Eu tenho uma cliente que nunca tinha ficado pelada na frente da sua família. E ela diz que agora ela fica pelada até na varanda, se chamarem. Por quê? Porque não tinha mais como ela ficar preservando o corpo dela, que ela não gostava muito. Porque quando ela menos espera, ela tem que sair do banheiro para alguém entrar, ou ela está se trocando e alguém entra. Então, essa questão do excesso de intimidade leva a muitas aprendizagens, sem sombra de dúvida. Né? Um outro aspecto que eu tenho visto é que as pessoas têm se descoberto, principalmente pais e filhos e cônjuges, aspectos que não conheciam. Né? Um dos meus clientes falou que ele está adorando, porque ele descobriu que a mulher dele, além de ser técnica em informática, ela é técnica em manutenção, e em concertos e em carro. Ele não sabia que ela entendia de carro. E esses dias ele teve que pedir para ela dar uma olhada, porque ele descobriu que ela entende mais que ele de motor de carro. Né? Então, isso abre um aspecto relacional muito interessante. Eu tenho trabalhado muito com as famílias e com os casais nessa coisa. O que você descobriu do seu parceiro, dos seus filhos, que você não sabia antes? Né? Um outro aspecto que trouxe grandes dificuldades é a questão da mistura de funções conjugais com funções parentais. Né? Papel de pai e filho, papel de marido e mulher, ou cônjuge.
Se isso já era confuso, agora, então, grandes chances de bagunçar isso, né? Além de toda a ansiedade, etc. E tal. Solange, Ah, temos aqui, vou aproveitar, porque não sei se uhum. você vai passar para uma outra parte, né? Então, a Tonelli perguntou, você acha que a quarentena fez com que os álibis perdessem a força? Nunca tinha pensado nisso, André. Os álibis perdessem a força. Deixa eu pensar, deixa eu lembrar, dados de realidade. Acho que não. Eu nunca tinha pensado, não tinha pensado, vou passar a pensar agora isso. Mas pelo que eu vejo, os álibis se fortaleceram, aqueles que cabiam na quarentena. Então, por exemplo, eu não dou conta de ensinar a criança. Era um álibi útil antes, porque então eu arranjo uma professora, eu faço alguma coisa. Na quarentena, tinha criança para ser ensinada. Então, quem já usava esse álibi ficou mais enrijecido nele. E passou para o pai, ou como muitas famílias decidiram, tirou a criança da escola. Então, eu acho que não flexibilizou, não. Eu acho que os álibis ficaram mais fortalecidos e mais verdadeiros naqueles que eram coerentes com a quarentena. Né? Eu lembrei agora de uma pessoa que uma das coisas que ela dizia assim, eu preciso ficar sozinha. Então, de quando em quando, ela viajava para ficar sozinha, porque ela precisa ficar sozinha. Esse é um álibi maravilhoso. Eu me estresso se eu não ficar sozinha durante um tempo. Né? Daqui a pouco está presa na quarentena e esse álibi ficou inviável. Né? Porque tinha muito medo, então não podia colocar. Então ele ficou paradinho lá, porque não era coerente com aquele momento. Acho que mais isso, André, do que eu fiz essa associação porque quando você falou aquilo que estava embaixo do tapete teve que sair. Então, a minha leitura é assim, então agora a gente tem que lidar com os problemas que a gente ficou empurrando lá para baixo o tempo todo. Com certeza. Não, acho que isso sim. Mas o que eu enxergo é que, de alguma forma, a gente cria novos álibis. Novas desculpas, né? Por exemplo, eu lembrei agora de uma conhecida minha, que ela é uma mulher solteira e não tem namorado. E ela sempre diz, eu não tenho paciência de ter namorado. E servia para uma série de coisas. E agora, ela não pode ter namorado, ela não pode sair por aí arranjando outros. Então, ela criou um outro álibi. Que pena, né? A quarentena não me permite. Qualquer um dos dois é para manter o mesmo padrão, para não fazer mudança. Só que são álibis mais adequados para a quarentena ou para a vida. Ela ajusta o álibi, ela usa a realidade né, para justificar o álibi. Uhum. Exatamente. Tá joia, obrigada, querida. Ok? Para onde que eu ia? Eu queria falar um pouquinho, assim, tudo isso que eu vou falar sobre a lida com a família na quarentena é dentro dessa compreensão básica de padrão de funcionamento, de ajudar o cliente a enxergar, dentro das coisas básicas que eu falei. Né? Então, um dos trabalhos que a gente faz com todas as famílias que nos procuram, todas delas, que nos procuram com dificuldades na relação com filhos, é ensinar para eles, ou falar para essa família, sobre as funções parentais. Né? O Minuchin já falava isso, que se os casais mantiverem as funções conjugais e os pais as funções parentais, ninguém precisa ir para terapia. O Minuchin era muito, assim, no começo do trabalho dele, de
ver a utilidade da terapia ou não, né? Então, nós trabalhamos muito assim, quando a gente recebe uma família que tem questões com os filhos, independente da idade dos filhos, um dos primeiros olhares é como é que estão as funções parentais. A gente não só enxerga, avalia, como a gente auxilia o cliente a enxergar. Então, muitas vezes a gente dá a aulinha, vai para o quadro e explica, ó, assim, 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 assim. Isso é muito útil, porque os pais não enxergam essa sua fala como um juiz dizendo que ele está errado, mas como uma informação que ele vai poder usar ou não. E isso ajuda muitos pais a fazerem a sua própria autoavaliação, sem você precisar ficar marcando com muita intensidade. Então, são 4 ou 5 funções parentais básicas que, para criar filho e para fazer isso de uma forma mais funcional, é importante que todas as famílias tenham. A primeira, vocês devem saber de cor salteado isso, mas eu vou repetir só para organizar. É nutrir, conter, orientar e dar liberdade e autonomia de acordo com a idade e com a prova de competência. Então, por isso eu falo que são 4, mas quase 5, né? Nutrir, conter, orientar, autonomia e liberdade de acordo com idade e prova de competência. Na quarentena, ou na relação dessas famílias, de todas as famílias, das nossas, inclusive, essas funções ficaram muito necessárias e muito fortes, né? E abriu muitas possibilidades de trabalho, de consciência e deles se trabalharem. Então, existiam algumas famílias que essas funções eram rígidas. Quem nutre é a mãe, ou quem orienta é o pai, eram rígidas nas pessoas, né? E isso não é funcional. E no momento em que os pais tiveram que aprender a brincar com os filhos no chão, que os pais tiveram que aprender a ensinar os filhos a lidar com a pandemia, e por aí afora, essas funções parentais ficaram mais necessárias, se falar sobre elas, treiná-las, e não só apareceu o que eles não estavam fazendo, a dificuldade que eles tinham, mas outras formas de colocar em prática, né? Então, esse foi um trabalho bem legal que eu fiz com as famílias durante a quarentena. E muito assim, por exemplo, atendimento online com famílias. É uma coisa muito complicada, né? Porque você perde o olhar. Uma coisa é eu ter 5 pessoas sentadas aqui, que eu estou aqui enxergando tudo. Outra coisa é eles estarem lá com grandes possibilidades de terem comportamentos coniventes com o padrão deles e que eu não enxergue, né? Então, com muitas famílias, a forma de fazê-los circular e funcionar foi através do trabalho com funções parentais. Mandei textinho, mandei capítulo do meu livro, brinquei de fazer provinha, um monte de bobagens, né? Para seduzir mesmo, para dar um uau, ó, nós estamos aqui, nós podemos fazer isso, nós estamos fazendo aquilo. Então, esse é um aspecto bem interessante, né? Um outro aspecto que nós usamos muito na terapia relacional sistêmica é uma coisa chamada aprendizagens sistêmicas básicas. A gente tem uma compreensão teórica de que existem aprendizagens relacionais que são feitas na família de origem. Ponto. Daquelas coisas bem assim, ponto. O que isso significa? Que cada um vai aprender aquilo da forma que a sua família de origem possibilita. Não existe aprendizagem sistêmica básica certa ou errada.
porque senão já não seriam sistêmicas, né? Existem aprendizagens que são feitas, ponto. E cada um de nós recebe essa aprendizagem dependendo do padrão e da situação da nossa família de origem. Eu vi que na quarentena, essas aprendizagens vieram à tona e puderam ser refeitas, conversadas, realinhadas. Então, eu vou falar algumas delas só, né? Tem muitas outras. A primeira é pertencer e separar, que é uma aprendizagem lá de trás, desde que a gente nasce da família, e cada um de nós, cada família, cada sistema, tem suas facilidades ou dificuldades, seus jeitos de pertencer e separar. E na hora que ficou todo mundo amarradinho junto, e que tinha que definir, avô não pode, quem pode, tio pode, quem não pode, só pode a família? Não, a empregada pode. Foi muito interessante acompanhar as famílias lidando com essa aprendizagem lá de trás, com as cristalizações que tinham, e em algumas situações podendo flexibilizar. Então, essa foi talvez o que eu tenha visto mais... Não, acho que todas elas foram bem mexidas. A outra aprendizagem básica é rejeitar e ser rejeitado, que é uma aprendizagem que a gente vai fazendo meio assim, sem prestar atenção, né? Se na nossa família de origem a gente aprendeu que rejeitar é do mal, e quem rejeita é do mal, e ser rejeitado é horrível, sofre, dói. Vocês imaginem na hora que está todo mundo juntinho e que você fala, não quero que você entre no banheiro quando eu estou tomando banho. Não. Então, as pessoas inevitavelmente tiveram que entrar em contato com qual foi o seu registro disso. Como é que eu aprendi e como é que eu lido com isso, né? Uma outra aprendizagem importante é ligada com os pais aprenderem com os filhos. Lá atrás, na nossa família, que a gente aprende isso. Pai aprende com filho, ou pai é dono da verdade e não aprende. Na hora que ficaram todos juntos, isso veio inevitável à tona. Inúmeras famílias, os pais tiveram que pedir para os filhinhos de 7 anos ensinar a lidar na internet. Basta isso para trazer à tona a forma como isso é feito, né? Uma família que eu vi, o pai, a fala primeira do pai em qualquer situação, tá, pode deixar, eu sei. Se ele repetiu a vida inteira, ele tem filhos adolescentes, e toda vez que alguém ia dizer, pai, aperta aqui, ele, tá, pode deixar que eu sei. E às vezes não sabia, né? Então, voltou tudo. Uma outra das aprendizagens básicas, lidar com a solidão, né? Mesmo tudo misturado, essa questão da solidão pegou muito forte. Eu comecei a escrever, mas depois achei que não gostei de como a coisa estava, parei de escrever, sobre a solidão das crianças e dos pré-adolescentes. Nessa coisa de ficarem sem contato com os amigos, né? Foi uma coisa muito forte, muito difícil de lidar nas famílias. Perder a turma, perder a circulação, né? E não sei, vocês devem estar acompanhando o número de crianças entre 7 e 12 anos que passaram a ter, como chama aquilo? Pânico, síndrome de pânico, dificuldade e tal, né? Que muitas vezes é por essa dificuldade de ficar sozinho e muitas vezes é depositação das ansiedades de pai e mãe, etc. Mas fecha parênteses, deixa eu voltar a falar sobre as aprendizagens. Então, como lidar com a solidão? Outra aprendizagem sistêmica básica, que é dar e receber.
isso também ficou escancarada a forma como as famílias lidam com isso, né? A maioria das famílias de bem, os filhos vieram ao mundo para receber. E os pais vieram ao mundo para supri-los, né? Seja porque quer dar o que não recebeu, seja porque não sabe fazer diferença, não importa. Nesse momento não importa. O que importa é que fica claro as dificuldades de dar e receber, ser continente, etc. e tal, nesse momento, né? Um aspecto muito interessante nesse sentido foram os aniversários, né? Como é que as pessoas lidaram com os aniversários? Como é que conseguiram trocar presente, ou não trocar presente, ou trocar carinho, trocar... seja o que for, né? Tem uma menininha de uma família que eu atendo, ela é bem pequena, não sei, acho que tem 5, 6 anos, que no dia do aniversário da avó, a avó mora junto com eles, no dia do aniversário da avó, ela falou, eu não posso ir comprar seu presente, não tenho seu presente, e é filha de pais separados, então quem dava o dinheiro não era quem estava ali, aquelas confusões todas. Ela falou, vovó, eu escolhi que eu vou te dar 1000 beijos de presente. E ela anotava no papelzinho, 2. Daqui a pouco vinha mais 1, né? Eu achei lindo, passei isso de tarefa com um monte de outras famílias, né? 1000 beijos de presente é muito melhor do que furar a quarentena e ir no shopping comprar uma bolsa. Muito melhor. Melhor para mim, melhor para Solange Maria Rossetti, que não curte bolsa. Mas tudo bem, são outras possibilidades, né? E uma outra aprendizagem básica como é que as famílias, como é que as pessoas aprenderam a ser continente da sua própria emoção. Então, lá atrás, a gente aprendeu de acordo com a nossa família. Se eu tiver medo, eu chamo alguém. Se eu tiver raiva, eu saio batendo. Ou, se eu tiver determinada emoção, eu consigo contê-la, eu consigo receber essa minha emoção e fazer escolhas, etc. E isso também veio muito à tona, né? Como é que as famílias brigam ou não brigam, se amam, que aprendizagem elas tiveram e que flexibilização puderam fazer nessas aprendizagens durante a quarentena. E muitas outras coisas eu acho que possibilitaram. Eu listei aqui as coisas que eu mais vi, né, nessa quarentena. A partir disso, assim, a partir de como é que elas estão lidando com isso, eu fui levantando algumas aprendizagens, alguns treinos que as famílias poderiam fazer, não só durante a quarentena, mas usar o que aprendesse na quarentena para depois, né? Então, o primeiro deles, e que eu acho que é o mais terapêutico e que a gente pode trabalhar muito com os clientes, é ficar em contato com as suas emoções. Não pular rápido, poder ver o que você está sentindo. Um artifício que eu usei muito nos atendimentos online, que você não está ali para sentir o que está acontecendo, foi perguntar para as famílias que cor é a sua emoção hoje? Que cor é a sua emoção no começo da sessão? E eles vão dizer, e agora que cor que está? E isso foi uma coisa leve e boa para as famílias começarem a enxergar, né? Que emoção que estava tendo naquele momento. Então, aprender a ter contato com a emoção e aprender a lidar com os seus impulsos, com as suas compulsões a partir das emoções, né? Eu fiquei magoada, eu fiquei enraivecida, eu me senti desqualificada. E o que é que eu vou fazer com isso?
Então, esse treino de contato com a emoção, de controle desses impulsos, dessas emoções, da escolha e da responsabilidade. Parece uma coisa pesada, mas na hora que você vai lidando, não fica tão pesado, né? Uma outra coisa importante, que assim, eu falei que na terapia relacional sistêmica, o foco é que o cliente enxergue o seu padrão, né? O primeiro foco do trabalho é esse. Então, eu enxergo que nós, terapeutas, podemos fazer bom uso desse momento da pandemia ou pós-pandemia, perguntando para os clientes, o que você enxergou do seu jeito de funcionar? Qual era o seu jeitão quando ficava com medo? Como é que você reagia quando seu pai fazia isso? Então, é você poder usar esse momento de confinamento para facilitar esse enxergar, essa percepção. E aí entra uma coisa importante, que é sistêmica de um modo geral, mas a gente usa muito isso, que é a questão de não ir atrás do porquê. Né? Como nada é linear, não existe assim, eu funciono assim por causa disso, não existe um porquê. Então, esse é um momento bem interessante de trabalhar com os clientes, é essa questão de enxergar ao invés de querer entender. Né? Porque a quarentena trouxe tudo à tona. Se nós ficarmos atrás do porquê, a gente não vai fazer bom uso disso. A gente vai ficar correndo atrás do rabo. Né? Por que o pai não aprende com a criança? Por que? Não sei. Vamos enxergar o padrão. O pai não aprende com criança. Como que ele faz para não fazer isso? Ele sai da cena, ele diz que já sabe, ele faz isso. Como que ele pode fazer diferente? O que eu posso ajudá-lo a flexibilizar nisso? Né? Então, essa questão de enxergar, poder fazer escolhas, pode trazer coisas muito, muito legais para o pós-pandemia, né? Para o pós-quarentena. Uma outra aprendizagem muito importante, um treino importante, é de viver o presente. Isso a gente teoriza, e todas as teorias zens e todas as teorias nos dizem, vamos viver no presente. Legal. Como viver no presente 7 pessoas dentro de uma casa de 4 cômodos? Então, essas dificuldades do presente, às vezes levam a funcionamentos disfuncionais, de fantasia, de emoções muito fortes, sem controle, uma série de outras questões. Então, poder aprender a viver no presente é uma aprendizagem muito terapêutica nesse momento. Né? O que eu estou sentindo agora? O que eu posso fazer agora? O que aconteceu aqui que desencadeou isso em mim? Não lá, tal, mas aqui e agora. É um exercício muito legal. Muito legal. Essa questão de lidar com o presente, eu enxerguei muito a possibilidade de trabalhar isso nas famílias com adolescentes, 15, 16, 17 anos. Que eles entendem isso, eles sabem disso. Então, fica fácil você apontar como é que eles lidam com essa questão. Então, acho que é isso. O que faltaria seria como fazer bom uso disso na pós-pandemia, né? Então, eu vejo que tem algumas possibilidades, né? O que eu vi sobre mim? O que eu enxerguei sobre a minha família? Então, poder, no pós-pandemia, atualizar isso que eu vi. Então, eu enxerguei isso na nossa família. Atualizar isso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos.
como que eu posso levar essa aprendizagem para lá? Como eu posso levar essa percepção para lá, né? Por outro lado, as dificuldades que surgiram e que não foram resolvidas, poder buscar ajuda, seja ajuda terapêutica, seja o que for, ou formas de resolver essa questão no pós-pandemia, né? Com alguns clientes, eu fiz esse trabalho de poder mapear aonde eu posso buscar ajuda para isso. É em livro, é em terapia, é em conversar com meu pai, é em abrir espaços só eu e meu filho. Então, como que dá para ir aprendendo isso mais tarde, né? E essa eu acho que é o pulo do gato. As boas coisas vistas e surgidas na pandemia, poder inseri-las no dia a dia pós-pandemia. Porque, às vezes, a gente não faz isso. Eu lembro quando eu tinha filho adolescente e eles iam fazer aquilo que eles fazem lá no outro país, fazer intercâmbio. Então, os pais diziam, meus filhos foram fazer intercâmbio e aprenderam a trabalhar, aprenderam a lidar com dinheiro, aprenderam a lavar sua própria roupa. E quando essa criançada voltava, desaprendia rapidamente, né? Então, pouquíssimas famílias conseguiam reter aquelas aprendizagens úteis e colocar em prática no dia a dia, né? Trazer para o seu dia a dia aquelas aprendizagens de lá. Então, esse eu acho que é um cuidado que as famílias devem ter, os clientes de um modo geral, e que nós podemos ajudá-los nisso, né? O bom poder ser replicado no dia a dia pela vida fora. Ok? Temos o que ainda? Meia hora, 31 minutos. Talvez a gente pudesse fazer perguntas agora e depois passar para a Rafa falar do Instituto e dos cursos, pode ser? Sim, com certeza. Uhum. Então, vamos lá. Perguntem, por favor. Fiquei pensando aqui, Solange, quando você disse sobre as crianças, né? Como que você ia escrever um pouco, né? Sobre isso. A questão das crianças, enfim. E eu acho que esse é um tema ainda que as pessoas não têm olhado muito, assim, né? Parece que a criança ficou nesse lugar de que se ela não vai para a escola, e se os pais têm que trabalhar, onde que nós colocamos essas crianças? E os avós não podem estar lá. Tipo assim, elas passaram a estorvar um pouco na família. Né? Tipo, se não tivesse elas aqui, acho que estava ok. Né? Isso. Não só onde colocar, mas como colocar. Sim. Né? Você sabe que eu falei que eu comecei a escrever, eu comecei a rabiscar, mas achei que ultrapassou a minha possibilidade. Porque o número de crianças fazendo sintoma e tomando remédio forte, eu fiquei horrorizada. Uhum. Eu tenho uma conhecida, não é minha cliente, é minha conhecida, e nem tenho tanta intimidade com ela, que me ligou e falou, olha, minha filha está tendo isso, isso, isso e isso. E eu acho que é um perigo eu endossar isso, porque ela vai virar uma doente psiquiátrica, se eu der corda para isso. Então, eu falei para ela que nada a ver, que não quero saber dela angustiada por causa do quê, que não... Ela fez um fervorão lá, falou, mas eu queria saber se pode conversar com ela. Falei, para dizer o quê? Você já disse tudo. Ela, não, eu queria que você conversasse com ela, para dizer para ela tudo isso que eu disse, mas assim, que uma terapeuta, ela sabe que você é psicóloga. É especialista, né? Eu sou especialista no assunto. E eu falei, pode. Acho que fui meio pega de surpresa, falei, pode. E parei para ver o que é
que eu dizia para minha neta, para as minhas netas, para os meus netos. Né? Eu, sem ser especialista, nada, o que é que eu dizia? E o que eu dizia é assim, veja o que você está sentindo, não invente história, menina. Está ruim? Vamos ver o que é que está ruim, como que vamos sair disso? Eu falava isso como avó. Né? Comecei a pensar, a repensar isso como terapeuta, como especialista no assunto. E cheguei numa coisa muito delicada, que é assim, era um dos itens que eu não falei, dos treinos importantes, pulei ele, que é assim, só se ensina o que se vive. Então, se eu tenho numa família uma criança tendo pânico, insônia, surto de agressividade, obesidade por excesso de comida, fuga, tem criança fugindo pela janela do banheiro, para ir não sei aonde, bebida, criança roubando bebida da família e bebendo escondida. São coisas muito disfuncionais. Eu, terapeuta, acho que nem traria a criança para a terapia, da forma como eu trabalho. Mas eu iria ver como é que vocês, pais, estão lidando com isso. Então, na maioria das vezes, pelo menos nas vezes que eu enxerguei, os pais estão, de alguma forma, passando isso para os seus filhos. Não sabendo lidar com a sua ansiedade, pegando muito pesado em algumas coisas, não sendo continente dos seus medos, da sua emoção, e deixando isso solto e as crianças pegando. E outras coisas que podem estar acontecendo. Né? Então, eu acho que esse assunto que você traz é muito sério, José, porque são essas crianças... Por exemplo, hoje a gente ouve falar sobre a gripe espanhola. Né? Não são as pessoas que tiveram gripe espanhola que nos contam, são os filhos e netos. E a gente vê alguns atrapalhos que aquilo criou. Poucos, porque não tínhamos internet, não tínhamos essa coisa de hoje. Né? Como que os nossos netos, bisnetos, daqui a 100 anos, que efeitos vai trazer? Então, eu tenho pensado muito, será que daqui a 10 anos, todas as crianças de 20, que hoje tem 10, vão ter 20, 22, 24, vão estar tomando antidepressivo, ansiolítico e não sei mais o quê? É uma reflexão muito séria a ser feita. Eu fico angustiada, fico ansiosa, porque não tenho muitas respostas, né? Tenho mais reflexões só. Sim, não, mas perfeito, acho que todo mundo, né? Porque o que a gente está vivendo é algo que acho que todas as pessoas que estão aqui, por mais idade que tenham, nunca viveram. Né? Vamos pensar que a gripe espanhola é 1922. Né? Então, acho que é por aí. E de um jeito completamente diferente, né? Então, também acho que a gente não tem muito, não sabe, e é muito rápido, né? A gente não sabe como esses efeitos, assim, porque de repente vai acontecer uma outra coisa muito rápido daqui a pouco, né? Sim. Porque e mesmo a questão... né? Se é a pandemia, se é o Covid, ou se é o que aconteceu essa revolução. É muito interessante, porque, por exemplo, há pouco tempo atrás, teve a tal H1N1. Né? Eu tive H1N1, conheço algumas pessoas que tiveram, mas as crianças não têm esse registro. Foi uma coisa que passou. Né? Agora não, criança é especialista em Covid. Né? Sim. Criança é especialista. Eu tenho uma netinha pequenininha que fala, não pode, né, vovó, por causa do bichinho do Covid. Já limparam o bichinho do Covid? Quer dizer, hoje as crianças pequenininhas sabem disso. Esses dias uma criança que veio no consultório tinha caído o dentinho.
E aí ela louca para mostrar que tinha caído o dente, né? Só que estava de máscara. E aí ela olhava para a mãe assim, esperando, eu posso, né, só baixar e fazer o meu sorrisinho para ver o dentinho, né? E ali, então, aquela coisa ansiosa daquela criança que chega e quer mostrar a novidade, que caiu o dentinho, e esperando, né, assim, tipo, eu preciso dessa autorização, né? Como as pessoas estão... Sim. Travadas, né? Enfim, eu não sei das pessoas, mas eu tenho olhado e sentido cada vez mais isso, assim, a falta da nossa forma de ser o que a gente é. Assim, o brasileiro é muito afetivo, muito, né? Muito do toque, né? Eu já estava vendo um negócio na televisão e a pessoa caiu um tombo, assim, foi descer uma escada, eu estava vendo aquele The Voice e a menina caiu um tombo. E aí vai todo mundo, né? Porque o que faz quando uma pessoa cai um tombo? A primeira coisa é estender a mão, levantar, se machucou, né? Vai todo mundo e todo mundo trava, ela fica caída no chão. Né? Porque não pode tocar, porque não pode dar a mão, porque, né? Até que, enfim. Então, acho que essas coisas que são tão sutis, né? Estão acontecendo. Muito sutis. E não está percebendo, talvez, ou está, né? Às vezes passa batido. Eu tenho um moço no meu prédio, espero que ninguém saiba onde eu moro, que ele se nega a usar máscara. Ele não usa. Tem lá um monte de cartazes. Todas as vezes que eu cruzei com ele, ele está sem máscara. Eu moro nesse prédio há 16 anos. Eu conheci ele, menininho de 4 anos. E eu achava ele uma gracinha. Toda vez que eu encontrava, eu puxava assunto. Eu era um encanto com ele, porque eu gostava dele. Assim, do jeito dele. E esses dias eu estava pensando muito mal dele. Cruzei com ele, fechei a cara. Acho que não respondi nem boa tarde. Uma coisa que não é minha. Eu sou de entrar no elevador e, oi, tudo bem? Mesmo agora, na pandemia. E eu fiquei muito chocada. Falei, apareceu um aspecto meu que não tinha aparecido. Que é a minha ira com quem não obedece regras. Quer dizer, eu até sabia disso, mas não para me deixar mal educada. Então, eu acho que tanto com a gente como com as crianças, tem coisas ruins vindo à tona, né? Mas fechando essa coisa das crianças, eu acho que a gente tem que olhar os pais. Ajudar os pais a enxergarem como que aquilo foi se estruturando, né? Legal? Perfeito. Mais alguma pergunta? Perguntas? Espera aí, tem aqui uma. Então, Geraldo mandou, olha, temos um homem. Sempre a gente comemora quando tem os homens, para equilibrar, né? Então, ó, este aprendizado que estamos tendo é fundamental para o futuro próximo, pois e já vivemos recentemente 2 episódios de pandemia, e a tendência é que esse fenômeno se repita pelas condições atuais de vida no planeta. Será fundamental para restaurar relações humanas, familiares, sociais e ecológicas, mais equilibradas e saudáveis, que possam reverter esse processo autodestrutivo em todos os níveis. Acho que era mais um pensamento dele, né, Geraldo? Legal, bem legal. Né? Como chama? Geraldo. Obrigada, Geraldo. Geraldo Luiz. Não tenho nada a acrescentar, porque acho que ele fechou. Sim. Passamos para a Rafaela? Vamos. Ou tem mais pergunta? Não. Não. Rafa, a bola é sua. Muito bem. Caso alguém tenha outras perguntas também, né, pode retomar aí para a Solange. Até porque a gente vai pensar sobre esse assunto durante muito tempo, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto Relacional Sistêmico, né, no qual eu sou coordenadora, né? Como a Solange falou, quando ela fez lá o pedido lá, né? Quando eu iniciei a minha formação com ela, eu olhei ali, olhei ela dando aula, falei, nossa, um dia eu quero chegar lá, né?
Um dia eu quero ficar igual ela. E aí, quando ela deu a oportunidade de falar, ó, eu não tenho interesse mais, sabe? Quem quer? Eu. Mas também não tinha noção, né? Da bomba que vinha junto, né? Mas aí a gente foi se preparando, se organizando e tudo mais, né? Então, hoje o Instituto ele foi criado em 2009, né? Hoje ele é realmente um espaço de aprendizagens e de desenvolvimento, onde os psicólogos ou alunos do último ano, eles buscam, quando eles querem se aprofundar e ter, dentro da abordagem, né, da terapia relacional sistêmica, não só como se aprofundar, como também passar a ter uma postura de vida dentro dessa abordagem da relacional sistêmica, como a Solange hoje contou, esse histórico e esse breve relato, né, de como que foi, como que se formou, como é que foi, tudo isso faz muita diferença e tem os reflexos do porquê e para que o Instituto funciona dessa forma, né? Hoje a maior dúvida das pessoas é por que vocês não fazem aula online? Por que vocês não fazem desse jeito, daquele outro jeito? Então, hoje a Solange deu uma boa explicação, mas realmente tudo tem a ver com uma postura teórica e com os pressupostos dentro da terapia relacional sistêmica, né? Claro, fizemos várias flexibilizações, supervisões online, mas infelizmente as aulas ainda ficam mais restritas e realmente elas vão ser presenciais. Hoje nós temos 2 turmas em andamento, né? Uma em Curitiba e uma em Vila Velha, Espírito Santo, né? Que elas já acontecem. Nós temos uma turma que inicia agora em novembro, em Vila Velha, né? E uma turma aqui em Curitiba que vai iniciar em fevereiro de 2021. Então, o que acontece? Como a gente sempre acaba tentando se adaptar, fazer ajustes e mudanças, né, com relação a, desde assuntos, temas, teorias e tudo mais. Agora, essa nova turma vai iniciar, ela funciona no formato bimestral, né, que é sexta-noite, sábado o dia todo e domingo o dia todo. Então, hoje, a partir de hoje, as inscrições já estão abertas, né? Vocês receberam o PowerPoint que tem ali todas as informações, tanto daqui quanto a de Vitória, se alguém quiser. Não sei as pessoas de onde são, né? Também. Em Vitória, em Vila Velha, quem é a coordenadora é a Tânia Viana, né? Ela que faz parte, ela é a coordenadora de lá. Porém, toda a nossa equipe de professores, eles vão, como que é, para onde nós formos, eles vão junto. E eles vão também para a Vila Velha. E nós temos um braço em Itajaí também, mas lá ainda não tem data prevista para retornar. Então, vocês, no PowerPoint de vocês têm a nossa equipe, que é formado pelo Ricardo Luiz Maria de Bom, ele é de Florianópolis, né? Pela Luana Erec, pela Alessandra Frasson, pela Solange, pela Marta Caroline Geronasso, pela Luciana Gomes de Abreu, e assim, provavelmente quem já circulou por alguns dos eventos dentro da TRS, ou até mesmo acompanha, acaba já conhecendo os rostinhos daí dos nossos professores, do nosso corpo docente, né? Então, assim, se vocês puderem, depois eu vou encaminhar o folder para o WhatsApp da PRTF, vou encaminhar, e aí vocês divulgam, né? É uma oportunidade, e quem gosta e se identificou com, hoje a fala da Solange, com os pressupostos, né? Como ela mesma falou, a gente faz toda uma entrevista antes, até mesmo para avaliar se o aluno, o psicólogo, ele está alinhado e ele tem clareza do que é o curso de formação, né? Que é muito diferente de um curso de pós-graduação. A formação é um curso onde você vai desenvolver conhecimentos e manejo técnico com o cliente, é uma proposta diferente, né? De um curso de pós, de um curso de especialização e tudo mais,
né? É um corpo a corpo bem de perto, né? Infelizmente não tem como ser online, né? Sim. Tá. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre o curso? Vamos ver o que apareceu aqui. Foi muito... Essa Sônia Busarello. Foi muito bom estar participando desse momento com você, Solange, do qual guardo boas lembranças da tua contribuição na minha formação na década de 70. Agradeço a todos os participantes também. Então, para entender, né, que desde a década de 70 até agora, a Rafaela falando, né, aí, o negócio já era bom antes, só deve ter melhorado. Diz que a gente melhora com o tempo, né? Estamos se esforçando, a gente se esforça. Desde que eu vi a Sônia, eu estava querendo falar isso. Sônia, a Sônia, ela foi minha aluna lá. Sei lá. Mas a gente continua se olhando por aí. Muito legal. Obrigada, Sônia. Nem perguntas, nem nada? Perguntas? Eu tenho uma pergunta sobre o Instituto, né? Vocês dão a formação, e vocês têm assim coisas específicas, assim, vamos fazer um módulo ou uma formação específica para falar de luto, de criança, de adolescente, ou é só a formação completa, assim, inteira? Que funciona? Deixa eu responder, porque senão a Rafaela já vai querer montar Eu gostei daquele coisa. negócio da carteirinha da vacina, assim, sabe? Mas eu adoro a carteirinha da vacina e eu faço várias propostas de carteirinha de vacina. Estou te ajudando e nem conversando. Só que Josiane só pode quem tem a formação, daí começa, daí a gente tem, mas a Solange vai responder. Deixa eu responder, porque a Rafaela adora me botar para trabalhar. Então, quando alguém dá uma sugestão qualquer, ela fala, não, nós não temos, mas podemos pensar. E vai sobrar para mim daí, porque daí já vem alguma coisa. Mas é assim, na formação específica, a gente não tem temas específicos, não. Né? Nem específicos de... Assim, a gente tem módulos de terapia de casal, módulos de terapia de família dentro da formação, mas não com assuntos específicos. Uhum. A gente tem um módulo, que é um workshop de trabalho de padrão de funcionamento do terapeuta e do cliente, que algumas vezes, dependendo da turma dos alunos, a gente foca em temas específicos. Como que tal padrão lida com aquele tema e tal, mas na maioria, mas não faz parte da proposta básica. Uhum, okay. Mas o que a gente faz, já fez algumas vezes, e agora eu não sei, porque com essa coisa de pandemia eu não consigo nem pensar direito. Mas a gente tem temas técnicos específicos, normalmente para quem já, assim, existem trabalhos específicos para terapeutas relacionais sistêmicos. Uhum. Existem outros cursos, outros trabalhos para terapeutas sistêmicos. Uhum. E outros para terapeutas de um modo geral. Por que isso? A gente tem sempre uma coisa de ser coerente, né? Então, quando precisa, pressupõe uma técnica relacional sistêmica, então a gente fecha a atividade só para quem fez formação ou está fazendo formação. Mas, às vezes, o que precisa é essa compreensão sistêmica. Então, daí é aberto. Né? E, às vezes, a gente faz com temas específicos, ciclos vitais, alguns outros, mas, de um modo geral, a formação, não. Tá. Uhum. Mas o workshop de técnicas pode ser aberto, que a gente sabe que a gente dá, ele é aberto. Ó, já quero flexibilizar, fazer a Solange trabalhar, entendeu? Parece que não é só Rafaela, porque a Joyce mandou aqui. Pensei em sugerir uma reciclagem para os mais antigos. Olha aí. Então, ó. Sabe como que eu saio disso? Vacina, entendeu? Adorei, Joyce, adorei. Sabe como que eu saio disso? É porque, assim, eu sou facinha.
mas não estou querendo trabalhar muito. Então, eu junto essas duas coisas. Sou facinha, mas não quero trabalhar muito. Então, eu saio assim. Quem tiver interesse, fale com a Rafaela. E daí a Rafaela tenta me convencer, e daí a gente monta alguma coisa. Eu convenço, ela tá facinha. Ela anda facinha, viu? Estou na fase facinha. Joyce e Ana, vamos nos organizar. Vamos nos organizar. Ok. Acho que é agradecer só. Muito obrigada, gostei, me senti bem, porque acho que isso é importante, não me sentir nem encurralada e nem preocupada. Bom. Muito obrigada. Só tem mais uma aqui, ó. A Maria Luísa perguntou: quanto tempo mais ou menos dura a formação? Então, a formação hoje, no formato que a gente tem, são 11 blocos. São 11 encontros de sexta-noite, sábado o dia todo e domingo o dia todo, né? Então, por exemplo, se a pandemia autorizar, né? Ele inicia a próxima turma em fevereiro de 2021 e finaliza em outubro de 2022. Tá. Né? Ela é intensa. Não vamos esquecer que temos um livro para sortear. Então, Isso mesmo. A Magali tem uma lista, não vão embora, senão não ganha um livro, espera um pouco. Magali tem uma lista que está numerada de quanto a quanto, Magali? O microfone, linda. Se ela achou ali. Show. 89. Tá, então a gente pode escolher um número de 1 até 89. Ok. Tem muitas pessoas que não estão, não é melhor fazer uma listinha só com as pessoas que estão? Mas aí a gente já não tem aqui. Se não estiver, não ganha. Tá bom. Tá bom. Acho que é mais... eu já passo aqui, eu faço aqui outra numeração, já passo, né? Ah, é? É rápida, então, Magali. Enquanto a Magali faz a outra numeração, vou dar mais uns recados aqui. Vou aproveitar que vocês estão aqui. Solange falou que a PRTF faz muita coisa. A gente realmente, na pandemia, se viu, né, num momento também de muita produtividade e sentimos que precisávamos fazer isso, não só pelos nossos associados, mas também para manter a associação, né, um fato real, né? Então, hoje a gente está tendo esse evento com a Solange, que a ideia é essa ampliação e divulgação dessa questão da sistêmica. No dia 21/11, a gente vai ter um evento que eu estou apostando assim que vai ser muito legal e muito diferente do que a gente geralmente faz, porque vai ser com um advogado para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei de 2018, mas que agora vai entrar em vigor assim mais seriamente. Agora tem execução, né, das situações que podem gerar a lei, né? E acho que é algo que é bem importante porque fala sobre sigilo, sobre privacidade. E é algo que agora, nesse momento na nossa vida, a gente foi pego assim de repente, agora é terapia online, é curso online. Pensa que a gente está falando tudo isso aqui, e isso está na internet, e, portanto, né? Então, o que você pode, o que você não pode, só que ele vai dar para a gente a lei bem mastigadinha dentro do que a gente precisa da psicologia. Eu não quero saber da privacidade, sei lá, do médico, do advogado, da relação, né? Enfim. Mas vamos ter esse trabalho, então, também. Deixa eu fazer um comentário, Josiane, que assim, eu tenho um amigo que é advogado que trabalha com isso, e me perguntou como que vocês vão fazer e tal. Eu falei, eu nem sei se eu tenho a ver com isso, eu não tenho dados, eu tenho sigilo. E ele falou, eu vou aí te contar. E ele veio aqui e esmiuçou rapidamente, em uma hora, os cuidados que, de fato, eu deveria ter e tal. Então, quando você fala, eu tinha até esquecido, mas eu acho que é uma coisa, daqui para frente, a gente vai ter que pensar muito nisso. Que legal, acho muito legal.
A gente vai estar já final de semana, agora já divulgando lá nas nossas redes sociais, né? Vai estar no Instagram e no nosso Facebook. A Magali também manda no WhatsApp, no e-mail de vocês, né? Então, deem uma olhadinha, uma conversa, um bate-papo rápido, das 9 às 10h30, no sábado também, com essa ideia de trazer esse material. No mesmo dia, no sábado, a tardezinha, lá na frente da PRTF, Thelma, né? Thelma Maser, adorei. Maravilhosa, todo mundo ama, escreveu um livro sobre as metáforas, né? Que ela é uma pessoa super conhecida sobre esse viés, né? Ela tem sempre uma história, uma metáfora linda para trazer para a gente. Compilou isso num livro e a gente vai estar fazendo o dia de autógrafos, como chama mesmo? Lançamento. O lançamento do livro, né? Não sei, Rony, se você quer falar, né? Falar da mãe, sempre tão bom. Eu sou muito suspeita, né? Mas o livro ficou maravilhoso, eu acho que ela está há 15 anos produzindo esse livro, escrevendo, aprimorando, então a experiência dela está ali. E aí a gente tentou fazer um evento bacana, compatível com a pandemia. Então, estão todas convidadas, convidados, temos o Geraldo aqui no meio, para estar com a Thelma no sábado que vem, à tarde, na PRTF. Lembrando que vai ser meio que um drive-thru, assim, né? Você passa, pega o livro, se você já quiser o livro, o Carlos vai estar lá da livraria, né, fazendo a venda, mas se você já quiser deixar, vou querer comprar o livro, ela já vai deixando com o teu nome, o autógrafo ali, então é meio que passa, paga, vai, e álcool gel né, e a gente vai fazer fora, né? A gente vai fazer na rua, não é dentro da PRTF, a gente está tomando esses cuidados também, mas não dá para um negócio do tamanho da Thelma, de 15 anos de trabalho, a gente deixar passar assim, né, por nada. São os aprendizados da pandemia, mas a gente está seguindo isso, né? E também daí fechamos, acho que 5/12, que é um sábado também, com um evento. Não sei se Bia quer falar um pouquinho, que eu estava mais envolvida nisso. Oi, gente. Esse evento do 5/12 é um evento que a gente está já há alguns meses aí preparando, e vai ter como título, né, Difícil ou Diferente? Atendimentos de 2020. Então, a ideia desse evento aí é reunir todos os terapeutas e fazer um workshop. Nós vamos ter salas de debates pelo Zoom, né? E cada pessoa deve se inscrever numa das salas dentro do que vivenciou mais ou do que quer falar mais, e cada uma dessas salas vai ter um coordenador. Então, vai ser um evento bem legal para a gente debater sobre os atendimentos em 2020, os desafios, a questão, né, online, enfim. Então, fiquem atentos aí que após o evento com o advogado, aí nós vamos estar maciçamente aí divulgando esse outro evento, que vai ser o nosso fechamento do ano, tá? Obrigada, Maria. Magali, estamos com a nossa lista agora? 25. Ok, então de 1 a 25, vamos deixar a Solange escolher o número e a Vamos pessoa lá. o livro. Aí o Carlos manda para casa de vocês. 7. Número 7. Geraldo Luiz. Muito bom. Lá de Londrina vem prestigiar no sábado o único homem e já deu essa sorte. Pois é, olha só, que alegria. Muito bom, Geraldo. Eu não podia conter o meu sorriso só aqui para mim, eu tinha que partilhar com vocês, porque eu ia sugerir isso, não, gente? Eu acho que eu mereço e tal, né? Mas aí quis o destino que as coisas se encaminhassem dessa forma. Muito obrigado, foi uma manhã muito, muito prazerosa. Solange, eu não a conheço, a minha formação é aqui em Londrina, no Instituto da Família. Eu não sou psicólogo, eu sou filósofo, mas atendo casais pela formação que eu tive, a capacitação toda no Instituto da Família, com todos os estágios pertinentes, não atendo individualmente, obviamente, mas
atendo casais, e a Solange é minha companheira a cada sessão, quando eu penso nas estratégias que eu vou ter que desenvolver com as famílias e recorro aos seus livros para poder desenvolver as técnicas que eu acabo desenvolvendo no meu trabalho. Então, foi uma manhã muito produtiva. Você não tem esse livro, Pais e Filhos? Não tenho. Tá, Senão o Carlos troca. Senão o Carlos trocava. A gente escolheu Pais e Filhos porque era o assunto da próxima pandemia, mas se tiver... Tá certo. Não, muito obrigado. Queremos também eu atendo mais casais também. Né? Muito obrigado. Aí, eu peço para o Geraldo, me passa depois o endereço que você quer que seja entregue, por favor. Sim, passo sim. Mandar no WhatsApp ali da PRTF ou no e-mail, você encaminha teu nome e teu endereço, a gente passa para o Carlos e ele encaminha. Muito obrigado. Tá bom? E ali também a Runete colocou aqui no nosso... Você perguntou sobre o encaminhamento, né? Entrando pelo link da PRTF, você solicita o seu exemplar autografado e aí o Carlos envia também pelo correio daí, né? Então, quem não quiser passar lá por algum motivo, né? No da Thelma, né? Enfim, não é o dia ou tá mesmo quarentenado, né? Não tem problema, manda lá pelo link da PRTF que a gente vai encaminhar o livro autografado para vocês. Solange, Rafaela, só gratidão, né, por esse sábado. Posso falar uma coisinha antes? Pode, lógico. Posso fazer propaganda? Sim, pode. Olha eu que legal que sou. Tá bom. É o seguinte, duas coisas. Eu estou com um livro pronto que era para sair no Congresso em agosto. Uhum. Agora estou segurando, não sei como é que vai. Que é um livro que tem um resumo de tudo isso que eu falei. É um livro, o livro chama Terapeuta de Família e de Casal, Desenvolvimento de Competências Teóricas, Técnicas e Pessoais. Onde eu juntei... Esquisito falar, é um livro bem legal, mas eu achei ele bem legal. Mas sim, é muito bom. A Rafa já leu. Então, eu acho que é uma coisa para o Congresso, mas pode ser que venha antes. Mas eu quero me exibir assim... me procure nas redes sociais, porque eu sou uma mulher que estou em todas. Muitas de vocês já me seguem. E essa pandemia serviu para algumas coisas que eu achei que eu nunca ia fazer. Por exemplo, estou estruturando para começar a fazer podcast, que eu não sabia nem o que era. Agora estou me estruturando para fazer. E outra coisa era ter curso para vender na internet, que é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Então, eu estou fazendo uma série de coisas que, apesar de eu ser já bem idosinha, assim, eu estou me correndo atrás, né, para os neurônios se reconectar. Então, é para fazer uma propagandazinha. Assim, tá bom? E tem o curso que ela lançou agora, de autoestima, que é muito bom, né, Solange? A gente pode passar para eles o link. É no Hotmart. Tem lá nas minhas coisas, se vocês quiserem. Então, assim, depois eu auxilio ela para ela enviar tudo. Isso. Aí mandando para a gente, que a gente vai divulgando lá na PRTF. Temos lá, então, também o nosso Instagram, nosso Facebook. Agora a gente é uma boa forma da gente se comunicar através dessas ferramentas. Solange, deixa eu falar também que nós estamos adquirindo a experiência de fazer lançamento drive-thru, é Ronita que está falando. Pensa em fazer um lançamento drive-thru também, quem sabe até na nossa casa, na PRTF, se você quiser. Então, a Rafa queria fazer o lançamento através de uma live. Eu sou meio preconceituosa com live, apesar de ter feito várias, mas eu fico meio assim. Mas tudo bem, ela estava quase me convencendo. Agora, quando eu vi como a sua mãe vai lançar, falei, gente, é a cara da pandemia, né? Vamos conversar. Nós vamos embalar a Solange a vácuo, nós vamos embalar a Solange num rolopack, assim, ó, e só fazendo assim, ó. É isso, a Thelma também, nós vamos pôr um face shield nela, máscara. Isso aí. E vamos. Não, isso aí. Vamos criar uma mesinha lá, um lugarzinho bacana ali fora, as pessoas vão passando. Vai dar tudo certo. Vai.
Muito obrigada. Gratidão por vocês todos. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Um bom final de semana. Aproveitem com a família. Para vocês também. Tudo de bom, Anny.